No vídeo de hoje eu vou falar sobre experiência prática e te mostrar por que ela é mais importante que a parte teórica na hora de montar sua mentoria. A ideia é que você saia desse vídeo com a certeza de que você já tem o mínimo necessário para o seu negócio dar certo. E até o final eu vou te entregar um passo a passo que eu aprendi com uma atriz para não ficar nervoso na hora de gravar. Eu apliquei, é simples e funciona. Tem uma pergunta que fica martelando aqui na minha cabeça e por mais profundo que eu vá no assunto, eu ainda não consegui formular uma resposta que eu me dê por satisfeito. A pergunta é: por que as pessoas que são boas no que fazem se escondem atrás de uma máscara onde elas se enxergam igual a todo mundo? Pode parecer uma pergunta simples, mas não é. Pouco tempo atrás, eu participei de uma reunião sobre estratégia de vendas. Imagina uma mesa comprida, com 12 empresários e pau quebrando. E é engraçado, né, que tem gente que tem medo de falar como que faz para ter resultado. E no meio da reunião, do nada, sabe, o cara que menos falava era o cara que mais tinha resultado. E ele começou a contar, no detalhe, o que ele fazia e como ele fazia. E o que ele falou é de um conhecimento prático, assim, gigante. E eu ficava só imaginando o processo que esse cara tinha dentro da empresa dele. É muito ajuste que precisa fazer, sabe, até acertar a mão. Não é tão simples assim do tipo, toma aqui, vai lá e faz e me traz o resultado. Quando ele começou, meu amigo, ficou um silêncio na sala que você não faz ideia. Todo mundo estava prestando atenção no cara. A riqueza de detalhe que ele trazia era meio que impressionante, sabe? Cada passo tinha um motivo para ser feito daquele jeito. E de forma bem resumida, eu vou contar para você o que ele disse pra gente. Ele falou o seguinte: eu contrato pessoas sem experiência e elas ficam 2 meses treinando produto, concorrência e argumentação de vendas. Elas não têm acesso a computador, só material impresso e telefone e script de apoio. E durante o treinamento, eles não têm contato nenhum com os vendedores antigos. Essa é a estratégia que fez o número de vendas do cara triplicar. O que chamou minha atenção é que ele falou tudo isso com muita certeza, sabe? Você consegue entender o conceito por trás disso tudo? Não precisa saber tudo sobre um assunto. Você só precisa saber o suficiente para poder entregar uma solução. E quando a gente entende isso, é libertador. E dito isso, tem 3 pontos importantíssimos que eu chamo de mínimo necessário para quem quer montar uma mentoria. Mas antes, segue o canal e clica aqui embaixo no joinha. O primeiro ponto é sobre a importância de ter experiência prática, tá? Sobre o que você quer ensinar. Não tem guiar alguém por um caminho se você não conhece o caminho. Aristóteles dizia que existem 3 formas de saber. Uma não, a primeira no caso. O teórico, que a gente encontra nos livros e na ciência. Segundo, a técnica, que vem da prática do treino. E terceiro, a sabedoria prática, que é a parte teórica e a parte técnica, assim, de mão dada, sabe? E junto eles formam o nosso entendimento, nos dando a capacidade de criar pensamentos aplicáveis para o nosso dia a dia. E é aqui que eu preciso da sua atenção. Você tem experiência prática em quê? Vou dar um exemplo para te ajudar a pensar. Eu pratico Krav Maga e às vezes, quase sempre, o meu corpo fica moído. E quando isso acontece, eu ligo para minha namorada, porque ela é fisioterapeuta. E na mesma hora que eu ligo, ela me manda por vídeo uma sequência de exercícios. Eu faço e a minha dor melhora. Ela tem conhecimento teórico por conta da faculdade, dos livros que ela já leu, especializações que ela já fez, e ela tem conhecimento técnico, o prático, que vem das centenas de vezes que ela já atendeu. Por isso, ela tem a sabedoria suficiente para resolver o meu problema. E as pessoas te pedem ajuda para resolver que tipo de problema? Dentro da sua bagagem profissional, o que você já estudou e aplicou que te gerou algum tipo de resultado? Entenda que tudo isso é um indicador. E dentro do assunto que você quer criar, a sua mentoria, independente, tá? Se você já tem definido ou não qual é o assunto, você conseguiria orientar alguém? Vou te dar um exemplo de que tipo de orientar eu estou querendo dizer. Olha, João, para o resultado que você quer alcançar, esse caminho aqui é o mais rápido.
por conta disso, disso e disso, mas vai te trazer alguns problemas depois. Esse outro caminho é mais lento um pouco, porém é mais saudável para o seu negócio a médio e longo prazo. E aí a decisão é da pessoa. Mas você conseguiria mostrar as consequências de cada opção que você deu? Porque para ter esse nível de clareza e direcionamento, você precisa ter intimidade com o assunto. E eu quero que você saia desse vídeo com a certeza de que você tem o que precisa para criar a sua mentoria. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. O segundo ponto, ele é sobre resultado. Lembra do empresário que eu falei no começo do vídeo? Ele estava de igual para igual com todo mundo naquela sala. A única diferença é que ele tinha, na verdade, o resultado que todo mundo queria ter. E isso já dava um certo status para ele. Só que quando ele começou a explicar com detalhes, ele virou uma autoridade no assunto para todo mundo que estava ali. Se aquele cara, naquele momento, tivesse dito, olha, eu vou montar uma mentoria e eu vou mostrar o passo a passo para vocês chegarem no mesmo resultado que eu cheguei, com certeza, algumas pessoas naquela sala teriam comprado. E esse é o ponto alto do resultado. Mas tem um detalhe. Na internet, não adianta ter resultado se ninguém souber que você existe. E aí entra o terceiro ponto. Você está preparado para gravar conteúdo? E você tem noção da importância disso para o seu negócio? Porque aqui as pessoas precisam te ver, olhar para o seu rosto, ouvir sua voz, entender como você pensa, sabe? Sentir a verdade olhando olho no olho. E é isso que cria familiaridade e confiança. Só que aí o bicho pega, porque é um assunto delicado. Eu, por exemplo, não estava preparado. Eu travava. Era ligar a câmera e não saía nada. Eu ficava muito nervoso. E na época, eu comecei a procurar na internet alguns cursos de teatro. Aí eu liguei para um do Rio, não lembro o nome, tá? Se eu lembrasse, eu realmente falava. E uma moça atendeu e na conversa, ela perguntou se eu queria fazer uma formação para ator. Eu disse que não, que eu só queria gravar vídeo. Só que eu sempre travava. Ela riu e disse que era atriz e que eu não precisava fazer curso nenhum para isso. E aí ela gentilmente me deu uma dica que mudou tudo. Ela perguntou se eu gostava de ler. Eu disse que sim. Ela mandou fazer isso aqui, ó. Pega um livro, tá? Independente do tema, você vai abrir uma página, você vai pegar uma parte do livro e você vai ler, ok? Quando você acabar de ler, você vai pegar o celular, você vai ligar a câmera do telefone e você vai ler novamente o mesmo trecho. Só que dessa vez você vai ler em voz alta. Não precisa olhar para a câmera, tá? Quando você acabar de ler, você vai olhar para a câmera e você vai falar o que você entendeu daquilo. Se caso não vier nada na sua cabeça, não tem problema. Você vai falar o que vem em mente, tá? E independente do tempo, o quanto você conseguir falar. É um exercício para ser feito 2 vezes ao dia, manhã e noite, por 30 dias seguidos. Ah, e detalhe, não tem folga sábado e domingo não, tá? Cara, e também, sempre que puder, você faz chamada de vídeo para uma pessoa mais próxima, pelo menos uns 10 minutos. Isso vai te ajudar bastante, tá? No começo, quando eu comecei a botar em prática esse exercício, foi meio estranho. Mas com uns 20 dias mais ou menos, eu já estava repetindo o exercício da leitura umas 5 vezes por dia. E funciona. Eu comecei a ficar mais tranquilo, mais espontâneo, sabe? Pode fazer que é certeiro, vai dar certo. E até hoje eu faço, porque gostando ou não, não tem para onde correr, meu amigo. E para concluir, eu assisti uma palestra do Joel J e ele falava o seguinte: vendas é a ferramenta que vai te enriquecer e a comunicação é a habilidade que vai te trazer vendas. Então a habilidade milionária é falar bem. E eu completo dizendo que de nada adianta se as pessoas não souberem que você existe. Espero ter te ajudado. Conta comigo para criar sua mentoria. Me diz aqui nos comentários se o que eu falei fez sentido para você. Fica com Deus e até o próximo vídeo.